Olá pessoal, nessa semana abordaremos o procedimento de requerimento da licença ambiental no órgão ambiental do Estado do Espírito Santo, o IEMA. Então, a nossa tarefa será basicamente simular esse requerimento por meio do protocolo de alguns documentos lá no órgão ambiental. Lógico que tem muito mais detalhes, muito mais documentos, muitas outras legislações, instruções normativas que eu não conseguirei abordar aqui nessa videoaula. O objetivo dessa videoaula é mostrar o caminho para vocês de alguns tipos de licença, no qual vocês poderão um dia utilizar. A gente não consegue abordar todo o detalhe porque pode variar bastante em função da atividade, em função do empreendimento, em função de qualquer especificidade que apareça. Então, só na prática mesmo que vocês conseguirão relacionar tudo isso. Mas é importante lembrar que antes de qualquer encaminhamento, antes de qualquer protocolo de processo, é interessante ligar, conversar com os técnicos do órgão ambiental, porque eles poderão tirar dúvidas que seriam assim cruciais para o andamento do processo. E aí vocês não perderiam tempo nesse processo. Então tá, estando aqui no site do IEMA, a gente vai, para fazer o procedimento dessa aula, em licenciamento ambiental, licenciamento ordinário, como a gente viu na outra videoaula. Então, aqui em licenciamento ordinário, que é o geral, nós temos todas as listagens dos documentos aqui nesse tópico. Esse passo a passo já está apresentado lá na tarefa de vocês, mas aqui eu exemplifico um pouco mais. Então, aqui em documentos para o licenciamento geral, eu vou abordar aqui o que eles pedem num processo de licenciamento, alguns documentos básicos. Então, algum dos documentos básicos que eles pedem para o licenciamento geral, nós estamos trabalhando aqui com seria o geral, basicamente o requerimento da licença, formulário de enquadramento da atividade, aquele que vocês já estão elaborando, cópia autenticada, comprovante de pagamento da taxa da licença, aquela taxa que aparece lá embaixo quando vocês enquadram a licença, a CNDA, que vocês vão pedir pelo próprio órgão, cópia autenticada, documento de identidade do requerente. Isso aqui, pessoal, é de quem está requerindo e do próprio empresário, dono do empreendimento. Não abordaremos tudo isso aqui, não solicitarei todos esses documentos para a aula de vocês, tá? Para a atividade. Só estou apresentando de modo geral. Cópia autenticada da ata da última eleição, cadastro de pessoa jurídica, CNPJ, cópia autenticada do documento de anuência prefeitura, quanto à localização, para ver se esse empreendimento ele tem autorização da prefeitura para ser instalado naquele local ou não, cópia autenticada da ART, anotação de responsabilidade técnica, aquela que garante que tem um profissional que vai acompanhar essa obra ou esse licenciamento, relatório de informações sobre investimentos executados. Em caso de supressão vegetal, vocês terão que ter a anuência do IDAF também autorizando essa supressão. Original ou cópia da folha de publicação no Diário Oficial, tornando pública conforme desde as legislações que a gente já viu, que a localização e o pedido de licença de empreendimento é ato público. Todos devem ter acesso a essa informação que o empreendimento tal pediu a licença para executar suas atividades. Projetos pertinentes à atividade a ser licenciada. Dentro desses projetos inclui-se o diagnóstico, o relatório, o EIA-RIMA e todos os outros estudos e projetos que o IEMA pode solicitar. Vocês não apresentarão
todos esses documentos para a tarefa. Lá na tarefa tem a descrição dos que eu precisarei preenchido, como, por exemplo, o requerimento da licença, os formulários de enquadramento da atividade e o modelo de publicação no Diário Oficial, que é esse aqui de baixo. Por quê? Basicamente, todos esses terão independente da atividade que vocês abordarem. Então tá, voltando aqui para licenciamento geral, aqui na página do licenciamento ordinário, já apresentei essa parte de documentos básicos, aí a gente vai para o formulário de requerimento. Esse formulário de requerimento, eu já abri ele, é esse aqui, olha, uma planilha em Excel. O que vocês utilizarão aqui de informação? Caso vocês não tenham a informação sobre o proprietário, informações sobre vocês, sobre a atividade, utilizarão nomes assim, fictícios, José Fulano de Tal da Silva, Córrego das Cajazeiras, alguma coisa desse tipo, tá? O bacana, professor, então você não vai mostrar como a gente faz, a gente só vai simular, a gente só vai fingir que está fazendo, palavra pesada essa, né? Não, eu estou mostrando o caminho para vocês se familiarizarem com esse conteúdo, ok? Assim como a primeira vez se vocês vissem essa tarefa. Então, olha só, aqui em tipos de licença a ser requerida, nós já estudamos lá na resolução do CONAMA, que pode ser licença prévia, a licença instalação, operação, licença ambiental única, licença ambiental de regularização, quando o empreendimento já está acontecendo. Então, vocês vão ver, se o empreendimento já foi instalado, ele poderá ser uma licença de regularização, e se ele ainda não foi instalado, uma licença de instalação ou licença prévia, que é quando se estuda se ele pode ser instalado ou não. Dependendo da atividade, poderá ser também uma licença ambiental por adesão ao compromisso, que é a LAC, para empreendimentos de menor impacto. Vocês verão esse tipo de licença em uma outra instrução normativa do IEMA, tá? Que trabalha só com LAC. Poderão consultar lá no site também. Agora eu não me recordo em qual aba, mas tem lá todo o passo a passo para se preencher a LAC. Então, vocês vão preencher qual desses tipos de licença aqui, ó, se enquadra melhor. Eu diria a vocês para seguirem ou com licença de regularização, em caso o empreendimento já exista, ou numa licença prévia, quando não tem nem sinal do empreendimento no local, ou uma de instalação, quando já estima-se que ele seja instalado. Passando por isso aqui, nós seguimos aqui no passo 2. Se é LO, LAC ou LAU de 10 anos, geralmente não, tá? O empreendimento encontra-se em uma unidade de conservação ou zona de amortecimento, vocês vão ver o quê? Qual a distância dos parques ou unidades de conservação, por exemplo, ou área de amortecimento desses parques, por exemplo, está muito próximo do Parque do Caparaó, né? Isso aqui está lá no SNUC, legislação que a gente já viu também. Qual a fase do empreendimento? Preencha aqui. Data das instalações das estruturas físicas do empreendimento. Se você não lembra, coloca aqui uma data mais ou menos estimada. Número do protocolo. Eu não tenho, põe 000 alguma coisa, tá? Tem licença anterior? Não tem ou tem. Exercitem essas formas aqui de preenchimento, tá? Dados do requerente. Quem está requerendo essa licença? Alguns dados, coloquem dados fictícios ou próximos dos dados de vocês também. Dados da atividade, aquela atividade que vocês preencheram lá no enquadramento. Qual é o endereço dela? Observe uma coisa muito importante que nós precisaremos para o prosseguimento desse processo.
as coordenadas. O impacto ele é local, então, local que eu falo assim, relacionado a um determinado local físico. Tá? Então, eu preciso que vocês indiquem as coordenadas em UTM, ou dos vértices na área, que seria ali das extremidades. Tá? Então, aqui precisa ter onde eu consigo essas coordenadas. Vocês conseguirão, por exemplo, no Google Earth. Tá? Outras ferramentas também online a gente consegue. Então, coloquem aqui as coordenadas. Nós vamos precisar dessas coordenadas posteriormente para simular o TORGA. Então, aqui é muito importante, eu avaliarei lá na tarefa de vocês. Tá? É uma atividade de exploração mineral, então vocês deverão preencher essa parte aqui, mesmo que ficticiamente. Tá? Alguns representantes legais do empreendimento, dado procurador, se houver, responsável técnico. O responsável técnico será você, técnico em meio ambiente, será alguém que está exercendo a área e que tem as atribuições para dar entrada nesse processo. As atribuições são em função lá da legislação que o órgão de classe, no caso dos técnicos, né, o RT, vai acabar emitindo ali. Então, os dados de correspondência e os demais documentos em anexo. Aqui, assinem. Tá? Então, vocês enviarão esse documento em PDF preenchido na tarefa. Vamos ver lá o que a tarefa pede agora. O que vocês vão fazer? Acessar o IEMA, como eu fiz. Ali na parte de licenciamento geral ordinário, vão preencher a parte de requerimento e modelo de publicação no Diário Oficial, que eu não apresentei ainda. Vou apresentar daqui a pouco. O que vocês vão enviar lá no AVA para mim? Requerimento de licença devidamente preenchido, modelo IEMA, formulário de enquadramento da atividade feito na semana anterior, modelo de publicação preenchido. Então, vocês enviarão lá no AVA, na tarefa, esses 3 documentos aqui. Os dados poderão ser fictícios, como eu já falei, tá? Então, eu vou apresentar para vocês como é que preenche esse modelo a ser publicado no Diário Oficial. Voltando aqui, nós temos modelo de publicação. Tá? Quando você vai requerer a licença, você tem que publicar isso aqui com essas palavras, basicamente, no Diário Oficial e num jornal de grande circulação no local do empreendimento. Então, colocarão o nome da empresa. Eu não sei. Bota lá um nome fictício. Torna público que requerer o IEMA através do processo 0000 alguma coisa. Põe um número que você acha bonito aqui. Licença. É uma LP? É uma LI? É uma LO? Uma LS? LU? Qual dessas licenças você está requerendo para a atividade? Qual atividade que vocês estão pretendendo licenciar? Tal, na localidade do córrego, não sei que, da rua tal, lá no município de Lajinha, lá em Batiba, lá em Iconha, Iuna, em qualquer lugar. Observem o seguinte, depois que você requereu, você vai ter que publicar de novo, tá ok? Porque você torna público que obteve a licença. Então, esse é o modelo e esse é o tamanho que tem que ser. Então, vocês vão colocar nessa formatação lá no Word e gerar PDF, tá bom? Então, esses 3 documentos que vocês deverão enviar lá no AVA. O requerimento, que é aquele em Excel, o formulário de enquadramento da atividade e o modelo de publicação que eu mostrei. Então, todos deverão enviar, um por grupo, tá ok? Qualquer dúvida, podem entrar em contato para a gente ir tirando dúvida
especificamente a cada grupo. Obrigado.